Não tem cadeira aqui. Então pega a sua cadeira lá. Oi, Helena. Entrou. Dá um oi pra sua avó. Oi, Giza. Oi, Cris. Oi, Lê. Oi, gato na tuba. Opa, Oi. vamos, então, Tanto tempo que eu não te vejo. não é? Em setembro eu vou colar em você, hein, Lê? Pode falar. Até depois que eu entregar aí a semana que vem, vamos conversar. Então, gente, ó, a Lê vai fazer aí um passeio dentro da casa dela agora. Vai Tu, mostrar fala aí minha... o tour pela casa da Lê. E aí ela vai explicar um pouquinho aí o que ela trabalha nessas atividades aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou só ajudar a Sara a trazer a cadeira, mas pode ir falando. Tá certo. Então, assim, quando a gente faz um jogo, como a gente estava conversando, não tem que se preocupar tanto com utilizar só de uma forma, porque cada criança vai brincar de uma forma. Então, seja um material físico, seja um jogo no PowerPoint, né? Como eu faço. Então, por exemplo, essa casa da fome, eu fiz no intuito de trabalhar as categorias semânticas, que são os cômodos da casa. Então, eu fiz o quê? Coloquei cada cômodo, coloquei coisas, objetos que conseguimos utilizar nesse cômodo para trabalhar com a criança. Então, são, como eu falei, são 12 jogos em um. Por quê? Porque são, ao todo, 6 cômodos. Eu coloquei 2 jogos em cada cômodo. Então, como eu falei, pode ser um jogo só de passatempo para uma criança, porque não necessariamente seja uma criança que precisa trabalhar isso, mas uma criança de 3, 4 anos que já entende, que já consegue falar, é um jogo interessante, porque é algo divertido. Mas talvez não seja divertido para jogar 3, 4, 5 vezes, porque a criança já viu uma vez e pronto. Entende? Depois Então, é que tipo, é que nem brinquedo, sabe aquele brinquedo que a gente guarda, né? Tipo assim, brinca, 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 aí você pega e guarda o brinquedo. Aí depois de um essa tempo volta, nossa, que legal, quero brincar. Então assim, como vocês criam os materiais que a criança brinca, 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 e depois deixa de lado, aí vem um material novo, às vezes pega um outro brinquedo e brinca de uma forma diferente, mas é como eu falei, cabe aos pais, os responsáveis, quem está ao redor da criança, mostrar outras formas de brincar. Às vezes os pais são muito atarefados, trabalham fora, chegam em casa cansado, não dá atenção para a criança, não tem paciência para sentar e brincar com a criança, compra um brinquedo, compra um material, deixa lá na mão da criança. Aí às vezes chega no consultório e fala, mas ele sabe brincar, ele brinca. Aí eu pergunto, como é que ele brinca? Os pais não sabem responder como é que brinca. Tá lá, senta lá na sala, tá com o brinquedo, acha que tá brincando. Mas às vezes a criança está só manuseando, os pais acham que estão brincando, mas a criança não está dando função para o brinquedo. Então, do mesmo jeito dos jogos online, são jogos físicos. Então, fazer um jogo por fazer, para trabalhar uma coisa para a criança e depois deixar de lado, com uma criança que não tem a necessidade, como nós, somos terapeutas, de alcançar um objetivo específico, o jogo pode ser interessante para a pessoa, para a criança, uma, duas vezes, e depois deixar de mão. Então, por isso que Olha o nós que ela falou, gente, olha o que ela falou. E aí vem a importância de mandar uma especificação do brinquedo para os pais. Porque se eles souberem como trabalhar aquele brinquedo, aquele brinquedo vai durar muito mais, assim, né? A vida útil com a Exatamente. criança, né? E às vezes é legal, sabe o quê? Quando vocês forem fazer a venda, procurar, não sei se vocês fazem por encomenda ou se vocês têm o próprio material e faz. Se for por encomenda, o legal é vocês perguntarem quais são os brinquedos que a criança tem. Porque você já consegue juntar esse material que você está fazendo para conciliar com outros materiais. Por exemplo, se a criança tem um monte de brinquedo de animaizinho, por que no livrinho você não coloca só uma página verde para significar que é uma grama? Não coloca
oi, Então, por voltou. exemplo, um livrinho com animais deixa uma página lá verde para significar que é uma grama. Aí a criança tem animais em miniaturas, consegue colocar o animal ali em cima do livro naquela página porque é a grama, aqui, o animalzinho está comendo. Então já é uma dica, vocês Exatamente. forem fazer por encomenda, perguntar quais são os brinquedos que essa criança tem. Porque você já consegue ter uma noção de como você consegue utilizar esse material que vocês estão fazendo com os brinquedos que a criança tem. Então fica uma dica que eu acho que seria muito legal, porque seria uma dica, uma coisa até que os pais vão ficar, por que ela está querendo saber? Aí você explica, não, para ver se o material que eu vou fazer eu consigo conciliar com alguma coisa que ele já tem. Então já é E uma coisa essa, boa. e essa dica que a Lê tá dando é uma maneira também de trabalhar a afetividade do produto, né? Porque se a criança tem um produto que ela gosta muito, que são os animaizinhos da floresta, lá da fazenda, e você entrega um material que é simples, né? Ainda mais aqui com a gente fazendo a sublimação, é um material muito simples de se fabricar. E aí você entrega algo que a criança se comunica sentimentalmente porque ela gosta daquele produto demais, você traz essa parte afetiva para dentro do produto e é um negócio que eu estou batendo muito esse mês, sabe? É a afetividade do produto, que muitas vezes a gente, no brinquedo educativo, a gente, é construído muitas páginas, muita estimulação, mas sem muita afetividade, né? E a afetividade é algo que consegue manter mais a atenção, né, da criança, ou dos Isso pais, mesmo. de quem seja que está comprando, né, o produto. Isso. Então vamos lá? E como a gente conversou antes, uma coisa bem legal é fazer, como você falou, fazer uma coisa bônus, uma coisa extra no virtual, para utilizar como material. Vou dar um exemplo de animal, porque é uma coisa assim, simples também. Porque se você faz um jogo no PowerPoint, se o pai tem o programa no celular, o pai consegue abrir o material no celular. Então vamos supor que você coloca um jogo lá com aparecer uns animais. Aí você tá lá com um livrinho que tem o chiqueirinho, que tem o galinheiro, que tem, enfim. Ah, ó, esse animalzinho aqui, qual é a página? Onde é que fica? Então já é uma coisa que você consegue ligar o virtual com o material de vocês. Então já é algo assim. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu pretendo fazer é fazer uma geladeirazinha de feltro. Para fazer as comidinhas também de feltro. Que nem eu fiz o cômodo, fazer uma geladeira, porque a criança a gente vai trabalhar essa questão. Mas aí, se eu tivesse a geladeira, mas eu não tivesse as frutas, as comidas no físico, eu consigo fazer alguma coisa no PowerPoint, aparecendo umas imagens, aparece uma maçã. A maçã a gente coloca na geladeira? Coloca. Então, assim. Ah, sei lá, a panela. A gente coloca na geladeira, guarda na geladeira? Não. Então já vai relacionar o físico com o virtual. Também é uma dica muito legal. Muito legal. Eu adoro, né? Eu sou a suspeita de falar, né? Não posso falar, Então, mas ó, sou suspeita. por exemplo, esse jogo aqui, da casa que eu fiz, é um que fez mais sucesso porque eu tenho um grupo no Telegram que eu coloco os meus jogos. O pessoal que não me conhece aí, que vem de você, então eu faço sempre um jogo por semana, porque eu gosto de ajudar os outros profissionais, então eu faço um jogo. E esse foi um jogo que teve muito sucesso, porque é um jogo com muita coisa, são Amplo, 12 né? jogos em um, e você consegue trabalhar muitas coisas com ele. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada depois, é só entrar lá no grupo do Telegram que ele está lá disponível. É Então, só e pode acessar até lá que ser que através do link da bio está no da meu Lei. perfil. Isso. Então, se vocês olharem esse jogo e outros jogos que eu tenho lá, pode ser que dê um estalo, uma luz, e vocês consigam confeccionar no físico mesmo. Então, por exemplo, trilha, dá para fazer trilha no material de vocês. Coloca Tá. umas casinhas, coloca uns bichinhos, aí faz um dadinho do material também. Então, assim, quando vocês pesquisam referências em outros materiais, em outros jogos, vocês conseguem adaptar para o material físico. Então, às vezes as pessoas Exatamente. ficam assim, ah, eu não tenho criatividade, eu não consigo pensar. Mas você pesquisa.
A Uhum. gente precisa pesquisar. Eu mesma É, tenho que. Eu vejo, eu me inspiro em jogos prontos, em jogos de marcas. Eu pesquiso e, será que eu consigo fazer isso? Eu vou lá e faço. Então, a questão da criatividade é você também pesquisar, e para você ter um exercitar, né? diferencial. Eu sempre falo que Exatamente. criatividade é um músculo que precisa ser exercitado como todos os outros, né? Exato. Ele não vai ficar fortão se ele não tiver estímulo, né? Precisa de estudo. Estudo É, que eu falo é você ler livros, você ver vídeos, você pesquisar outros materiais de outras pessoas. Claro que não é copiar, é se inspirar. Porque também cópia não é exatamente. legal, né? A gente precisa ter a nossa identidade. Então, essa questão de, eu não sou criativo, execute a criatividade, estude que você consegue. Isso Vou aí. mostrar aqui um jogo. Vamos lá ver a Então, tela da Lê. vamos lá. Ó, aqui a gente já viu a sala, vou passar para a cozinha. Por exemplo, aqui a cozinha, o que usamos? O que usamos no fogão? Aí aqui tem um copo, uma faca e duas panelas. Aí aqui tem um fogão. Então, ó, eu clico aqui, a panela vai pro fogão. Clico, a panela vai pro fogão. Se eu clicar assim na faca e aparecer que não é, no copo, não é. Então, esse tipo aqui, eu acho que também vocês conseguem fazer com o físico, não consegue? Consegue. Com fazer uma página com a pia, com o fogão e colocar as imagenzinhas para dizer o que é que faz parte. Então, aqui, ó, Aham. o que é que a gente usa para lavar os pratos? A gente usa um pente? Não. Uma esponja, um sabão. Então, aqui são vários exemplos. Ó, o que que a gente usa para cortar o pão? A gente usa uma tesoura? Não, usa uma faca. Então, tem um movimento. Então, aqui tem. Aí tem o jogo da memória que eu fiz com figuras que são utilizadas no, na cozinha. Por exemplo, um copo, uma xícara. Não é certo. Fechou. Um detergente e um garfo. Não é o certo. Então, fecha. E assim por diante, ó. Aqui, abrir as duas panelas. Então, é isso aí. E aí vai abrindo. Aí tem os outros aqui. Por exemplo, o quarto. O quarto eu já fiz um jogo diferente. Eu fiz uma trilha. Então, tem a roleta para girar, que significa como se fosse o dado, substituir o dado. Aí Aham. aqui, já vai andando. E tudo isso é feito no PowerPoint, um programa que foi feito para apresentação de trabalhos, apresentação, e dá para fazer coisas interativas para a criança. Depende de como Uhum. você vai utilizar, depende da sua criatividade. Então, tem Lê, aqui. deixa eu fazer uma Oi, pergunta só. Como que você trabalha ali na parte da trilha? Qual é a função da trilha? eu consigo trabalhar a troca de turno, que a criança Ah, entenda que é espera aí, uma espera aí, não vezinha. escutei. Eu consigo trabalhar a troca de turno, que é uma vez eu, uma vez a criança. Uma vez Tá. eu, uma vez a criança. Consigo trabalhar a questão do vocabulário das figuras que estão na trilha. Então, por exemplo, Uhum. tem uma criança que eu estava trabalhando leitura e escrita. Então, eu consigo utilizar o jogo, a figura que está lá. Agora a gente tem que fazer uma frase com a figura que está ali. A criança faz a frase Legal. com a figura que está na trilha. Ou então, não necessariamente fazer escrita, mas falar. Porque tem Falar. crianças que têm dificuldade em elaborar uma frase, sequenciar uma frase, colocar os pensamentos. Então, depende, como eu falei, um simples jogo que só tem a trilha e as figuras, Uhum. depende de como a E pessoa aí vai vai, usar. faz lá uma Aí vem, página com a trilha, e aí você manda as instruções da trilha para a mãe. Olha, você pode trabalhar isso, pode trabalhar aquilo. A mãe vai adorar, vai adorar. exatamente. Então, assim, tem pais que não têm crianças com dificuldade de linguagem, de fala, de aprendizado, pode ser uma brincadeira boba. Mas para crianças que têm alguma dificuldade, pode ser muito dificultoso um jogo desse. Então, o É simples verdade. jogo de apertar a roleta, rodar ali, a criança entender que tem que apertar de novo para a roleta parar e tem que andar o número de casinhas que está lá na roleta. Na roleta. Se uma criança não consegue entender esses comandos, esse jogo não vai servir de nada.
Então, a gente precisa o quê? Trabalhar essas questões antes explicar que tem que apertar, que é uma vez minha, uma vez sua. Tem crianças que não conseguem deixar o outro brincar, quer brincar sozinha. Crianças autistas, por exemplo. Crianças autistas têm necessidade, têm dificuldade de interação. Então, para você brincar de um jogo desse, a criança precisa parar e perceber que tem um outro brincando com você. Que não é só ele que está brincando. Então, como eu falei, um jogo, dependendo da pessoa que você está utilizando, um jogo, dependendo da criança, são infinitas possibilidades. A minha palavra principal aqui dentro do QB é infinitas possibilidades. Eu adoro quando alguém chega aqui e fala infinitas possibilidades. É exatamente isso. Então, por exemplo, troca de turno. Qual a importância de trabalhar que a criança espera a vez do outro? Na comunicação, na conversa, o que que acontece? Enquanto eu estou falando, você está me ouvindo. Você está esperando. Quando eu paro de falar, eu dou a vez para você falar. Duas pessoas não ficam falando ao mesmo tempo. Então, uma simples brincadeira de fazer o outro esperar, já está trabalhando isso na questão de comunicação de linguagem. Porque a criança precisa aprender que tem a vez dela e a vez do outro. Então, é na brincadeira. E na fase de criança, eles não entendem isso, né? É muito difícil, né? Aí você tá ali conversando com outras pessoas e ela entra, né? Eu ia falar justamente ontem, sabe? Daí você fica, pera. Aí você precisa falar, espera, eu tô falando, eu tô conversando com a vovó, você tem que esperar. Então, aí, ó, a questão de conversa, de uma brincadeira, quando você começa a trabalhar isso se reflete na comunicação da criança. Então, não é apenas brincar, é brincar com propósito. Principalmente nós terapeutas. Porque não só como eu, fonoaudióloga, mas um psicólogo. Se uma criança vai para um psicólogo infantil, ela entra na sala para brincar. Os pais querem o quê? Que a gente coloque a criança sentada no sofá e comece a conversar com a criança vai desembuchar, vai falar tudo? Não, tem que ser através de brincadeira. Nós, por exemplo, como é que a gente quer que a criança aprenda vocabulário? Como é que a gente quer que a criança mantenha atenção? É através da brincadeira. Então, por isso que o brincar é importante. Exatamente. E isso eu tenho trazido bastante também aqui na semana, que o brincar é muito importante, porque ele que é a primeira fase do ensinamento para a criança, né? O que é que a criança faz o dia todo em casa? Brinca e aprende. Se for bem instruído, aprende, né? Exatamente. A criança é o quê? É um serzinho livre para brincar. Tudo é brincadeira. A criança fica 24 horas brincando. Uma criança pequena, quando não está dormindo, quando não está comendo, quando não está na frente da televisão, tá fazendo o quê? Brincando. Mas sabe o que eu gosto de falar, né? Que é bastante aqui também em relação aos jogos, que você essa questão, porque também tem muitos, né, demônios, vamos dizer assim, em relação ao tablet ou ao computador ou à TV, né? Só que assim, né, nesse mundo que a gente vive, ele é um mundo real, a internet está aí, o tablet está aí, ele faz parte da vida das pessoas hoje em dia. Só que se você utilizar ele de uma maneira correta, com jogos relacionados a um desenvolvimento, isso pode se tornar uma vantagem e não esse demônio que todo mundo coloca em cima dessa questão de ter o tablet, ou ter a televisão, ou ter aí o computador, sabe? É a maneira errada que é utilizada isso, né? Eu falo que o tablet e o celular é a nova chupeta da criança. Exatamente. Porque os pais... Antigamente, o que é que os pais faziam para acalmar a criança? Chupeta. E hoje em dia, o que é que faz para acalmar a criança? Toma o celular, coloca um vídeo, fica quieto. E aí então, vem a parte de trazer esse diferencial para esse produto, né? Não ser só mais uma chupeta, mas ser ali um lápis, uma caneta, um papel, né? Tipo ali. Exatamente. Então, assim, as dicas que eu dei voltando para esse rapidinho com esse negócio de televisão e tablet, a dica que eu dei para os meus pacientes, porque as crianças estão muito tempo em casa e não são todos os pais que vão ficar brincando, sentando, porque não tem todo o tempo do mundo para fazer só isso com a criança. Então, deixa a criança na frente da televisão,
Tá, deixa. Você vai colocar um desenho para a criança assistir? Tá bom. Uma criança que já consegue falar, que já consegue narrar, depois que a criança assistiu o filme, o desenho, o que é que você faz? Senta com a criança. Me conta o que foi que teve no desenho. O que foi que teve com a Peppa Pig? O que foi que teve... Então, você vai utilizar o desenho, o filme, que você deixou lá a criança sentada na televisão durante a tarde toda, para brincar com ela, para trazer na memória. Você já vai estar trabalhando raciocínio da criança, porque a criança tem que parar para pensar o que foi que ela assistiu. Vai te dizer o que foi que aconteceu no desenho. Aí você já vai criar um diálogo com a criança, você já vai estar interagindo com a criança, estimulando a criança. E eu vou trazer um jogo aí para vocês com essas palavras da Lê. Olha só, faz um jogo aí, bota um filme, um desenho, o que for, e aí você cria cartinhas aí perguntando quem eram os personagens, qual era aí a temática, né, do filme, qual que era o local que eles estavam, né? Se era cidade, se era campo, se era, né? Quantos personagens tinham, qual era o nome deles, né? Eles usavam roupa, eles não usavam, qual o tipo de roupa, né? Então, assim, eu tô falando isso porque e tô rindo, porque a minha filha, ela não pode ver nenhum desenho que ela quer me contar, entendeu? Ela vem pra mim e senta, mãe, cara, o desenho ali, e não sei o que, e não sei o que lá. Tipo, eu não assisti o desenho, mas eu assisti o desenho inteiro, porque ela gosta de sentar do meu lado e contar. Então, é uma maneira aí de trazer, assim, isso tudo que a Lê falou para dentro de um jogo, né? Transformar num jogo. E aí ele vai ter outra visualização, né? Ele não vai mais estar visualizando apenas. Ele vai estar raciocinando, prestando atenção, porque ele sabe que depois a criança vai empolgar a te contar, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Porque você vai deixar a criança ali na televisão, no tablet, porque você não tem tempo para sentar com a criança para brincar. Ok, mas utiliza isso depois. Conversa com a criança, pergunta o que foi que aconteceu. Se a criança tem brinquedos que consiga relacionar. Ah, então vamos aqui, ó. O porquinho, que é a Peppa Pig, fez o quê? O que foi que aconteceu? Então já utiliza o brinquedo para a criança contar, para a criança falar. Então... Bem legal nisso que você está falando, tipo é o Toy Story, por exemplo, né? O Toy Story tem muito brinquedo que a gente tem brinquedo físico dentro de casa, né? Que nem aí a pilha que você mostrou, dos arcos, existe dentro do Toy Story. E no Toy Story tem o quê? No Toy Story tem o Senhor Batata. Cabeça de batata, não tem? Que tem um brinquedo físico. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz um material para impressão com o Senhor Batata. Eu peguei vários chapéus, várias mãos, braços, perna, olho, nariz, orelha e criei um Senhor Batata através de material impresso. E você também criou ele virtual, não criou ele virtual também? Não, virtual ainda não, mas pretendo. Tá. Mas foi só mas eu acho então, ó, por exemplo, então, mas assim, eu peguei o de um desenho e criei um impresso. Exatamente. E, por exemplo, assim, vamos supor, a pilha de argola. Você pode chegar, olha, você fica prestando atenção no filme, hein? Porque eu vou te fazer várias perguntas depois. E qual você, né, a Sara tem o da argola, né? Nem tem mais porque a gente doou, porque ela já não tem mais idade, né? Mas, ó, depois de hoje eu falei assim, pô, não devia ter doado. Mas tudo bem, foi para pessoas aí que precisavam mais que ela. Aí eu podia perguntar, olha, as suas argolas têm umas cores. E as cores das argolas que tinham lá das argolas no Toy Story? Sabe ela fazer essa né, percepção visual e raciocínio lógico depois de comparação, né? Então, tipo, a gente não sabe, é aquilo que eu falo, a gente não sabe o potencial de tudo que a gente pode criar. Só que a gente tem que parar. E outra coisa, eu adoro conversar com as pessoas, assim. Por quê? Porque uma pessoa só tem uma ideia. 2 pessoas têm 2. E 3 pessoas têm 3. E aí, é aquela produtividade de ideias, né? Que então faz aí um brinquedo simples se transformar. E conversa com uma criança, né? Porque ela vai te dar, numa pessoinha só, 1 milhão de ideias. Exatamente. É isso que eu falo. Você tem que conversar com a criança, você tem que trazer a criança como um serzinho para troca.
Porque às vezes a criança tá ali brincando, e os pais falam, ah, mas ele tá brincando, ele brinca o dia todo, ele gosta de brincar. Mas como é que a criança tá brincando? Às vezes os pais não sabem nem falar como é que a criança brinca. Por quê? Uhum. Porque não senta para brincar. Então é aquela coisa. O importante não é o brinquedo. Que nem vocês perguntaram qual a faixa etária com brinquedo tal, tal, tal. Não tem que ficar se preocupando com faixa etária, o que vai ser o material, o brinquedo. E sim como é que a pessoa que vai ter o brinquedo vai utilizar ele. Porque um brinquedo por si só não vai ter função na mão da criança se a criança não souber brincar. É que É nem eu isso que eu falei, né? faço. Esse brinquedo de círculos ali, de argolas, ele é indicado na caixa para bebês, Dois né? anos. Da faixa etária de 6 meses a 2 anos, justamente Exatamente. pela questão lógica do Motora. processo, né? E motora também. E aí, eu pensando aqui já, olha só, a minha filha tem 6 anos e ela ia adorar fazer a comparação do brinquedo dela com o brinquedo de dentro do filme e fazer essa comparação, entendeu? Então, tipo assim, na verdade, é exatamente isso que você falou, não tem idade, a maneira real, né, é a questão de quem tá ali. Existe uma idade? Assim, Existe. Justamente pela função que eu nem falei, pelo Imetro. Isso é padrão. Mas a questão mesmo de trabalho é de quem está trabalhando com a criança, né? eu já utilizei essas argolas para trabalhar leitura escrita com a criança de 6 anos. Aonde que vocês iam pensar em trabalhar isso aqui com a criança de 6 anos? Eu coloco um Não. monte de sílabas nas argolas, aí a criança tem que pegar uma argola, por exemplo, aqui tem um bar e aqui tem um lá. Então a criança vai ter que juntar as argolas para formar o quê? Bala. Bala. Ou seja, isso aqui é para criança, com um bebê. Mas Por olha, isso eu que você utilizei falou. de 6 anos, Por isso que você falou entendeu? que fono tem que ser criativo, né? Exatamente. Então é Lê, isso. Lê, você tem alguma coisa para falar? O que você queira falar? Já falei tudo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira A falar gente aqui. tem. Se alguém tiver uma pergunta, manda na caixinha de interrogação. Se vocês gostaram, eu quero ver um monte de coração aí para ler. Sobe coração para ler, que eu quero saber se vocês gostaram dela. E também eu agradeço todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Prof. Lê. Imagina. Obrigada, Prof. Fono Lê, de ter, né, aceito o convite de vir fazer parte aqui do Esquenta QBE. Eu tenho certeza que você abriu muitas, não só a minha, mas de muitas pessoas que estão aqui para ter ideias aí, né, de Ó, atividades. tem uma mãe de uma paciente que foi paciente minha aqui, ó. Ah, claro, Aí, perfeito. ó. Mas Nossa, pode peraí. participar do quê, Mai? Psicopedagoga. O que você está querendo saber? Do curso? De qual curso? Do meu ou do dela? Quem tiver interesse de conhecer mais, vai na Lê, tá? Ela tem todas as instruções dela lá no link do perfil dela, tá bom? Gratidão, Lê, por aceitar o convite de vir aqui passar todo esse conhecimento que você passou aqui pra gente, de ficar mais de uma hora com a gente aqui e de mostrar o É, teu é um jogo. assunto muito amplo. Se a gente parar aqui para sentar, a gente fica até, olha. Por isso que eu tô falando. Você tem mais alguma consideração? Porque senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui conversando e vamos se perder na vida aqui. E outra Mas, coisa, fono gosta de falar. Então, né, uma fono que não gosta de falar é difícil. Então, se deixar, eu fico aqui, olha. Tá? obrigada mesmo, Lê. Obrigada, meninas, por né, a paciência que vocês tiverem com a gente. Porque eu não acho que é paciência, né? Porque eu amei. Eu tô, tipo, apaixonada. Já estava apaixonada, agora tô mais apaixonada e apaixonada. Então, se Tá. vocês gostaram também, tá? Vamos fazer um segundo print para quem não tá aqui. Vamos fazer lá, Lê. Quem não tá aqui teve o print aí, né? Então, meninas, obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, Lê, de novo, por todo o carinho que você veio trazer teu conteúdo pra gente. Se quiser chamar de Ó, novo, estou DJ, aqui de novo.
chamo mesmo, chamo mesmo. Eu não tenho, eu sou cara de pau mesmo, eu chamo. Se as meninas gostarem, eu chamo. Quero ver aí se vocês gostaram. Manda recado pra gente aqui. Se vocês gostarem, eu chamo de novo a Lê. Vamos conversar outro assunto. Deixa eu ver, a sua cliente falou, dizer que a Júlia está ótima, viu? Mas precisa para ajudar na parte psicopedagógica, estou aqui. Ah, entendi, Ju foi minha entendi. paciente. Obrigada, Mai. A gente tem essa semana, semana não, ó, sexta-feira, gente, sexta-feira, a Thalita, ah, não, tá, eu que eu chamo Thay, quando tem que colocar o nome inteiro da pessoa, eu já me confundo. Ela vai, Já vai ter um apelido. é tipo assim, é que Lê é fácil, né? Letícia, mas assim, é Thalita, não. Então, mas eu vou marcar ela pra você, ela vai vir aqui falar sobre o processo musical. Ela é musicista, ela é psicopedagoga musicista, ela vai vir aqui falar também sexta-feira sobre essa coisa do desenvolvimento infantil com a música, né? Porque Que é até muito essa semana, importante. muito importante, porque até essa semana eu estava numa live da Dani Cordeiro, que é uma psicopedagoga muitos codinomes para vocês. E aí, ela estava falando com uma outra profissional e ela estava falando justamente sobre a criança começa, né, essa primeira fase do falar, né, do desenvolver a fala através da música, né? Porque Não é à toa onde que existe, não é à toa que existe vários desenhos com música. porque é o primeiro momento, é o primeiro contato, né, da fala com a música. Então, eu achei muito interessante isso, e aí ela vai vir trazer essa questão também da musicalidade, a gente está programando um negócio bem legal. Então, gratidão, meninas, gratidão, Lê. E quem quiser conhecer, vai lá no perfil da Lê, é Fono Lê, acho que tá aqui em cima, né? Fono.Letícia Moraes. Fono.Letícia Moraes, tá? Letícia com 2T. Mas eu já marquei ela muitas vezes, 2T. vou marcar ela de novo lá no print. Marca ela, tem que postar lá nos nossos stories, hein, gente? Posta lá pra gente chegar esse conteúdo para mais pessoas ainda, tá bom? Se tiver bastante postagem, chama a Lê de novo. Tá bom, Lê? E uma coisa, quem tiver interesse aí em criar os jogos, querer aprender um pouco, mexer mais no PowerPoint, essas coisas, no meu perfil eu sempre tô dando dicas, tá? De como utilizar Canva, Word, PowerPoint. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vai lá no feed, vai dar uma fuçada, que tem muita dica bacana por lá também. Então, beleza. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Tchau. Até. Tchau.